Quase lá. Fala, galera. Então, vamos dar continuidade no nosso conteúdo da disciplina de qualidade de software do semestre 2020.2, né? Segundo semestre de 2020. E hoje vamos continuar o conteúdo, né? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a ISO 9001 e hoje nós vamos falar sobre a ISO 25010, né, de 2011, que é uma ISO que tem um foco, né, mais voltado para a qualidade de software e de, né, sistemas, né, o foco. Então, na aula passada, a ISO 9001 tem como foco, né, os princípios de gestão de qualidade. Então, ela engloba, né, o contexto, todo o contexto, né, da empresa, traz melhorias nos processos internos da empresa e tem como foco principal sempre, né, a satisfação do cliente, como se o cliente ele fosse o rei ali, e aí a gente tem que tentar satisfazer todas as necessidades do rei. Diminuir o retrabalho, né, e desperdício, além de aumentar a qualidade do produto, né, aumentar o retorno do investimento, que é o ROI, Return of Investment, né, do cliente. Então, esse é um resumo, né, da nossa aula passada. E hoje a gente vai falar sobre a ISO 25010, né, de 2011. Também é uma norma ISO disponibilizada em 2011 para qualidade de produto de software. Tá? Ela define modelos de avaliação da qualidade de software e sistemas. Né? Então, ela englobou e substituiu a ISO 9126, né? É uma evolução dessa ISO. E aí, uma das mudanças, ela adicionou duas características que são bem conhecidas, né, de vocês ao longo aí do curso, que é justamente a segurança e a compatibilidade. Né? Vamos discutir um pouquinho mais sobre eles. Então, tá aqui, né, eu fui lá na página da ISO, então esse padrão foi revisado e confirmado em 2017, então a cada 5 anos é feita uma revisão daquela ISO, tá? Então, em 2017 eles confirmaram, então essa versão 25010-2011 é uma versão ainda vigente e já foi, né, já sofreu um processo de revisão, tá? É também conhecida aí como o termo Square, né? Square é quadrado em inglês, e aí o pessoal pegou a sigla de System and Software Quality Requirements and Evaluation. E aí, dentro dessa sigla, né, eles compilaram e carinhosamente essa ISO é chamada de Square, de quadrado. Falando um pouquinho da estrutura, tá? Então essa ISO ela está estruturada em dois modelos. Então o primeiro modelo é o foco de qualidade em uso, ou seja, quando um determinado sistema ele está em uso, composto aí por 5 características, e tem um segundo modelo que é o modelo de qualidade do produto, tá? Então que é composto por 8 características, tá? As características definidas em ambos os modelos são relevantes para todos os produtos de software e sistemas. Então, como nós estamos falando, e aí vocês vão perceber isso, no próximo slide eu aprofundo nesse ponto. Né? Então, falando um pouquinho sobre a qualidade em uso, que é o primeiro modelo, né? Esse modelo caracteriza o impacto que um produto, né? Que aí o produto aqui pode ser sistema, pode ser um software, pode ser um componente de software, um componente que é utilizado, tá, no sistema. Então, o impacto que o produto ele tem sobre um stakeholder, sobre um usuário, um cliente, uma pessoa que está, né, utilizando aquele determinado produto. Ele é determinado pela qualidade do software, hardware, ambiente operacional e características dos usuários, tarefas e ambiente social. Né? Então tem um conjunto de elementos aí que são considerados, né, nesse fator. Então todos esses fatores contribuem para a qualidade em uso de um sistema. Então tem aqui um resumo, tá? Essa foto foi retirada diretamente lá da ISO, tá? Vocês encontram essa ISO e o PDF dela facilmente, né, online. Então, a qualidade de uso, então a gente tem, né, efetividade, eficácia, satisfação, liberdade de risco e cobertura de contexto. E aí existem subcaracterísticas, né? Então, principalmente aqui na satisfação, a gente tem 4 subcaracterísticas. Na liberdade, né,
de riscos, a gente tem 3 subcaracterísticas, e na cobertura do contexto existem 2 subcaracterísticas, perdão. Então, traduzindo essa figura do inglês, né, que veio de lá direto da ISO, para o português, então a gente tem aqui a qualidade do uso, né? Então, efetividade, eficiência, satisfação. A satisfação está sendo organizada, né, em utilidade, confiança, prazer e conforto. A ausência de risco, né? Então são 3, e cobertura do contexto mais 2. Vamos aprofundar um pouquinho nesses caras, beleza? Então, falando um pouquinho sobre essas características, no contexto dos requisitos, esses caras aí podem ser considerados como que tipo de requisito? Estão lembrados? Engenharia de software. Ninguém? Não acredito. Vocês precisam assistir minha aula de engenharia de requisitos, viu? Rever novamente. Requisitos não funcionais, ou também conhecidos como atributos de qualidade, né? Então, aqui na ISO, essa ISO, ela discute principalmente esses atributos de qualidade, esses requisitos requisitos não funcionais. Beleza? Então, falando um pouquinho dessas características, né? Efetividade, então a gente tem a precisão e integridade com a qual o usuário ele vai estar alcançando, né, alguns objetivos específicos ao utilizar o sistema. Satisfaction, né, a satisfação que o cliente tem ao estar utilizando aquele sistema. Então, você tem um sistema que resolve um determinado problema muito bem, e aí o cliente ele se sente bem utilizando aquele sistema. Então, é justamente, né, a satisfação. E ele é quebrado aí, né, nas subcaracterísticas de utilidade, a confiança que ele tem no sistema, prazer e o conforto ao utilizar, né, um determinado produto, sistema de software. Falando um pouquinho sobre eficiência, então, a eficiência são os recursos gastos em relação à precisão e integridade com que, né, esses produtos e sistemas atingem uma determinada meta. A liberdade de risco, então aqui a gente tem o grau em que o produto ou sistema ele mitiga um determinado risco potencial, né, cai também aquele contexto de tolerância à falha, né, como ele lida com os problemas, né, quando um determinado risco acontece. Então, um dos principais, né, o risco econômico, que vai colocar aí a empresa ou a parte financeira da empresa em risco. Existem riscos de saúde, né, sistemas que lidam com a saúde de pessoas, sistemas de tempo real, né? Então, por exemplo, o avião, a saúde do avião, ele precisa ter liberdade de risco, porque se acontecer algum problema, vidas estão em risco, né? A questão da segurança e até a nível ambiental também é que é considerado. Então, por exemplo, você tem um sistema de uma usina nuclear. Se o seu sistema ele está falho, ele faz um cálculo errado e aquilo ali pode impactar, por exemplo, né, em um risco ambiental. Né? Se você trabalha com, né, fornalhas ou emissão de carbono, né? Então todo risco relacionado, né, com isso ele se caracteriza como ambiental. Teve o caso dos carros da Volkswagen, né, que a emissão de carbono eles informavam que era menor e aí eles burlavam através do software, né, a emissão. Então o sistema enganava, ele emitia dados dizendo que o sistema emitia baixa quantidade de carbono, porém, quando analisou de fato, né, na verdade era muito acima do que o sistema indicava, né? Então, entra aí nessa categoria de risco ambiental também. A cobertura de contexto, então um grau em que o produto ou sistema ele pode ser usado com eficácia, eficiência, isenção de risco e satisfação em um determinado contexto, né? Então, reparem que ele meio que combina todos aqueles elementos anteriores, aquelas características anteriores, num contexto, né, específico. Então, aqui a gente tem, né, a completude do contexto, ficou ali o tradutor botou como completed, e aqui entra também a questão da flexibilidade.
Beleza, galera? Tudo tranquilo até aí? Como é que tá o ritmo? Tudo de boa? Então vamos entrar agora no segundo modelo que é proposto pela ISO 25010, beleza? Então aqui o foco principal está justamente na qualidade do produto, né? Então o modelo de qualidade do produto pode ser apenas aplicado a um produto de software ou um sistema de computador que inclui software. Então o foco dessa ISO, né, é justamente a qualidade do software. Já que a maioria das subcaracterísticas são, né, bastante relevantes aí para software e sistemas. Então, aqui existe uma análise de um conjunto de atributos que vão ter impacto na capacidade do software de estar mantendo, né, o nível de desempenho dentro de um conjunto de condições estabelecidas por um determinado período de tempo. Então, tem aqui o resumo também, em figura retirada diretamente da ISO, né? São 8 ao total e eles possuem também subcaracterísticas, tá certo? A gente vai dar o foco, né, nas características principais e as subcaracterísticas a gente discute, né, a gente pincela cada uma delas aí, beleza? Então aqui está a tradução, é a mesma, essa mesma figura, tá? Porém traduzida aqui para o português, beleza? Depois vocês podem dar uma analisada aí com mais calma. Então, falando um pouquinho sobre cada uma dessas características, né? Então, a primeira de todas é a adequação funcional, né? O grau em que o produto ou sistema ele vai estar fornecendo funções, né? Funcionalidades ou features, né? Tem gente que chama de features, que atendem às necessidades declaradas implícitas quando usado sob condições específicas, né? Então, aqui a gente tem a completude funcional, correção funcional, propriedade funcional. Então, essa característica foca justamente no contexto, né, na adequação funcional do sistema. A eficiência de desempenho, né, então se a gente tem um sistema que ele funciona de forma, né, adequada, rápida, ela tem um bom desempenho para uma determinada atividade. Então, o desempenho aqui em relação à quantidade de recursos usados nas condições, né, que foram estabelecidas. Então, a gente tem, por exemplo, o principal deles, né, o comportamento de tempo. Então, muitas vezes a gente faz, né, um cálculo em milissegundos ou em segundos, a depender do contexto, né? Utilização dos recursos, então recurso computacional, quantidade de memória, HD, por aí vai, né? E, por fim, a capacidade que a gente precisa, né, para manter a eficiência do desempenho. A compatibilidade, então a capacidade que um produto, sistema ou componente tem de trocar informações com outros sistemas, outros produtos e outros softwares, né? Então, aqui a gente tem um contexto da coexistência, né? Será que o seu sistema ele consegue interagir com outros, receber informações de outros sistemas, enviar informações para outros sistemas? Então, a gente entra no contexto de interoperabilidade, tá? O próximo é a usabilidade, e aí, né, IHM, a disciplina de interface homem-máquina, né, o homem-computador, nós discutimos muito essa questão da usabilidade, que é justamente a facilidade de uso, né, permite o usuário estar desempenhando seus objetivos específicos de forma que permita, né, a fluidez, a facilidade, permite o aprendizado, né, facilita o aprendizado. Então, como subcaracterísticas, a gente tem aqui o reconhecimento, né, da propriedade, learnability, que é a capacidade que o usuário ele vai ter, à medida que ele utiliza o sistema, ele aprende. Então, é o learnability, né? Operabilidade, proteção ao erro do usuário, então, entre outros. Então, na característica de usabilidade existem um conjunto de subcaracterísticas, né, que podem ser estudadas. Confiabilidade, então a capacidade que o sistema, produto ou componente tem em desempenhar os seus objetivos, né, sem falhas, você consegue confiar em um determinado sistema, né? Então aqui é levado em consideração a maturidade, a disponibilidade, tolerância a falhas,
recuperabilidade, se uma falha acontecer, né? Como que o sistema ele vai se recuperar, né? A segurança, né? Segurança, como o nome já diz, né? A capacidade que o produto, o sistema ou componente tem em proteger informações, né? Ou dados, né? Então, eu estava vendo a reportagem com o rapaz agora que conseguiu informação de 233 milhões de cidadãos brasileiros, né? Ele vazou, conseguiu. Então, a segurança desse sistema, ela não estava garantindo aí a proteção das informações, né? Então, o rapaz foi até preso, está aí sofrendo o processo. Aqui a gente leva em consideração, né, a integridade, aquela informação que você armazena, ela vai ser mantida, né, da forma como você armazenou, e quando você recuperar, ela também, né, essa informação ela não vai ser alterada. Não repudiação, né, accountability e autenticidade. Então, a autenticidade é justamente aquele momento, né? Você precisa ter uma verificação de que a pessoa que está acessando é a pessoa que deveria estar acessando. Então, através de uma senha, né? Essa informação ela precisa estar criptografada. Você precisa garantir, né, a recuperação dessa informação. Aqui também entra a questão da LGPD, né? Que é a Lei de Proteção de Dados, né? Que foi aprovada recentemente e que agora precisa também ser levado em consideração junto com essas características. Manutenibilidade, então a capacidade de permitir a manutenção, né, do sistema, do produto. Então, de uma certa forma, a gente pensa que é simples, mas isso aqui pode ser uma tarefa bem árdua, né, para a equipe de desenvolvimento, para a equipe que vai fazer manutenção em um determinado sistema. Então, aqui a gente tem a modularidade, né, desenvolver os sistemas de módulos, permitir que um módulo seja substituído por outro sem afetar, né, o contexto geral do sistema, a reusabilidade, a possibilidade de reutilizar, né, outras informações, a analisabilidade, esse é trava-língua, né? Então é a capacidade de facilitar, de ser fácil de analisar, né? Permitir a análise. Modificabilidade, né? Então é um sistema que é fácil você alterar, fácil modificar. E a testabilidade é permitir que o sistema ele consiga, né, sofrer ou ser testado, né? Portabilidade, então aqui a gente tem um nível de eficácia e eficiência que o sistema, produto ou componente pode ser transferido de um ambiente para outro, né? Então a gente tem o contexto da adaptabilidade, né? Se o sistema ele consegue se adaptar. Instalabilidade, então a instalabilidade é a capacidade que o sistema tem de ser instalado. O corretor botou instalabilidade, ele botou instabilidade. Aí eu falei, opa, voltei o corretor e botei. Então, instalabilidade. Então, a capacidade de ser fácil, né? A instalação, facilitar a instalação do sistema. E substituibilidade, que é a capacidade de você substituir, né, o produto, um sistema ou um componente daquele sistema, né? Facilitar esse processo de substituição. Beleza? Então, esses são os dois modelos, né, que a ISO propõe, tá? E aí ele descreve como utilizar, né, um desses modelos ou os dois modelos, porque existe interação entre eles, tá? Então, os modelos são úteis para especificar requisitos, estabelecer medidas e realizar avaliações de qualidade. As características de qualidade definidas podem ser usadas como um checklist, né? Então, você pode ter ali um conjunto de características que precisam ser atingidas, né? Como se fosse um checklist mesmo, para estar garantindo aí que os requisitos estão sendo atendidos, né? De acordo com as necessidades e as solicitações do cliente. Então, fornecendo assim uma base para você estimar o esforço e atividades, né? Então, a grande vantagem é que, à medida que você passa a utilizar a ISO,
passa a definir, né, e utilizar os modelos, à medida que você utiliza, amadurece o processo, e aí para outros projetos fica melhor, mais preciso esse momento de estimativa, né, e precisão de seleção e alcance, né, alcançar aqueles atributos de qualidade durante aí o processo de desenvolvimento do sistema. As características devem ser usadas como um conjunto ao especificar ou avaliar a qualidade do sistema de um computador ou de produto. Então, né, a gente vai discutir sobre isso, que é o trade-off. Né? Existem algumas características que são contraditórias. Não é possível você ter as duas ao mesmo tempo sendo atendidas de forma precisa. Né? Então, é preciso aí ter um equilíbrio, encontrar um balanceamento. Não é praticamente possível especificar ou medir todas as subcaracterísticas de todas as partes de um grande sistema. Isso aqui é missão impossível, tá? A ideia é selecionar as características que você consegue alcançar ao, né, desenvolver um determinado projeto. Então, o objetivo aqui não é ter todos, né? Não vamos mapear todos e manter todos. Não, inclusive, é preciso deixar claro o modelo, quais são as características que não vão ser adotadas, né, naquele projeto. Então, isso também precisa ser definido. A importância das características de qualidade dependerá das metas e objetivos de alto nível do projeto. Então, se você tem um projeto ali que você está desenvolvendo um sistema para armazenamento de barras de ouro. Então, esse projeto, o nível de segurança tem que ser extremamente elevado. Então, a característica de segurança ela precisa ser atendida e ela precisa ter uma importância maior do que as outras, do que, por exemplo, a flexibilidade, né? Então, à medida que você vai desenvolvendo projetos, você percebe que algumas características são mais adequadas, né, a um determinado tipo de projeto. Beleza? Portanto, o modelo deve ser adaptado antes de ser utilizado. Então, sempre que for utilizar, é preciso adaptar aquele modelo de acordo com o projeto. E aqui, mais uma vez, existe a questão das diferentes perspectivas, né? Então, a gente tem diferentes níveis, né? Diferentes perfis de stakeholders envolvidos no processo. Então, os modelos de qualidade, eles fornecem uma estrutura para coletar as necessidades, né, das partes interessadas. Então, geralmente, o usuário primário, né, que é aquela pessoa que vai interagir com o sistema, ela precisa ter um acompanhamento, né, maior no projeto, né, e geralmente as características vão ser definidas junto com esse usuário. Existe também os usuários secundários, né, que eles vão estar dando suporte, eles dão suporte para o uso do sistema. Né? Então, servidores, provedores, administradores de bancos de dados, então toda essa galera que dá suporte para o sistema é considerado como usuário secundário. E por fim, a gente tem um usuário indireto, que ele não vai utilizar o sistema, mas ele vai utilizar, por exemplo, informação que é gerada por aquele sistema. Então, é muito comum, por exemplo, empresas de gestão, sistemas de gestão empresarial, ERPs, né? Eles geram outputs, por exemplo, para a Receita Federal, para o sistema da Receita Federal. O sistema do SUS, né? Ele gera informações para as prefeituras. Consequentemente, as prefeituras também conseguem prover informações, né, para o sistema do SUS. Então, a gente pode considerar esses caras como usuários indiretos. Beleza? E para finalizar nossa aula de hoje, né, mesmo com a definição de um conjunto de características, ainda existe o critério da subjetividade, né, devido muito aí pelas questões dos diferentes pontos de vista e das necessidades específicas de cada um do projeto. Muitas vezes o que é segurança para uma pessoa, para um stakeholder, pode ser completamente diferente do conceito de segurança para, né, um outro stakeholder, tá? Então, portabilidade para um stakeholder pode ser diferente, né, para um outro. Então, é preciso encontrar um equilíbrio, tá?
é o trade-off, a análise de trade-off. Tem que ter esse equilíbrio entre os atributos de qualidade, né? E existem atributos que são conflitantes. Então tem um exemplo aqui, ó. A segurança poderá impactar na usabilidade. Então, para você ter um sistema com segurança, você precisa ter, né, um sistema de login, senha, controle de acesso. E aí isso aí pode dificultar o uso, porque você precisa, o usuário, antes de acessar o sistema, ele precisa fazer um cadastro, ele precisa renovar a senha dele de tempos em tempos, periodicamente, né? Então, é um tipo de característica que pode ser conflitante, tá certo? Além disso, não é possível ter todas as características em um único sistema. Então, tentar, né, elencar e definir quais são as características que são mais adequadas para um determinado tipo de projeto. Beleza, galera? Dúvidas? Tudo tranquilo? Tudo de boa? De boa na lagoa? Então, finalizar aqui nossa gravação.